O Bom Dia fala agora da diabetes, uma doença que atinge mais de 16 milhões de brasileiros, de crianças a idosos, e nos casos mais graves pode afetar a visão até. A gente faz esse alerta porque muitos pacientes deixaram de fazer o tratamento durante a pandemia da Covid. E quem tem a doença faz parte do grupo de risco, tem que se cuidar mais ainda. É a Mayara Mello que está ao vivo aqui no Bom Dia com essas informações. Oi, Mayara. Ei, Mário, Fabíola, bom dia para vocês, bom dia para todo mundo. Como você disse, é uma doença que realmente cresceu agora durante a pandemia, porque muita gente também deixou de se cuidar em relação a isso. E um dos problemas que a diabetes causa, que muita gente não sabe, é que pode comprometer inclusive a visão. Por isso que a gente convidou hoje o oftalmologista e também professor da UFES, o Alexandre Pinheiro, que está aqui com a gente já no Bom Dia. Doutor, obrigada pela participação aqui. A gente falou em relação ao problema que a diabetes pode causar na visão, né? Mas de que forma? Quais as consequências, por exemplo? Bom dia. Bom dia, Mayara. Bom dia, Mário. Bom dia, telespectadores. As consequências principais são um problema na retina, né? A retinopatia diabética. A retinopatia diabética ataca os pequenos vasos sanguíneos dentro do olho. O olho, literalmente, é uma janela para a alma. Nós conseguimos ver ali a microvasculatura e, conseguindo assim, nós estagiar a doença e informar quem trata o diabetes, no caso, o endocrinologista. Assim, nós temos vários estágios da doença. Esses estágios vão desde leve, moderado a grave. E é importante o paciente, a cada ano, fazer esse fundo de olho. Isso é muito importante, porque as pessoas, como o Mário citou, as pessoas ficaram em casa e acabam com medo, às vezes até perdendo a visão e não procuram o seu oftalmologista. Como que é esse tratamento, doutor? Explica melhor pra gente como funciona. Então, os tratamentos... Essa forma de prevenção, né? A prevenção é assim, o fundo de olho precisa ser anual, ou a cada 6 meses ou 3 meses, dependendo do estágio que está a doença. Os tratamentos se modernizaram muito, a gente tem desde o laser, as cirurgias vitreoretinianas também, né, no caso do hemorragia, descolamento de retina, até as injeções intravítreas, que são uma coisa mais moderna, que é umas medicações que a gente aplica dentro do olho. Essas aplicações mudaram muito a evolução da doença, né? Doutor, é importante a gente falar disso também, porque quem tem diabetes está incluído no grupo de risco aí da Covid-19. Por isso que é tão importante manter essa doença controlada agora, principalmente durante esse período? Exatamente. Então, a DJ Brasil e a Associação de Diabetes do Espírito Santo têm feito um trabalho de conscientização aí das pessoas para que ela procura o seu médico, procura o seu endocrinologista, procura o seu oftalmo, para que possa ser controlada a sua glicose, ser feito um fundo de olho, porque essas pessoas não podem ficar em casa, né? Essa situação, e além delas serem um grupo de risco, obviamente, os médicos têm que atender de acordo com as normas da vigilância, né? Enfim. E quais são os outros sintomas, doutor, que a diabetes também pode causar, além de comprometer a visão? Então, alguns sintomas são importantes, por exemplo, perda de peso, ganho de peso, sede, aumento de urina. Essa é mais uma parte do endócrino, né? Agora, no caso da visão, nós temos a perda de visão, embaçamento visual, que pode ser transitório, né? No caso das mudanças refracionais, pode ser transitório ou pode ser permanente, de acordo com a lesão da retina, né? Que a gente vai ter que tratar. Tá certo. Doutor, agradeço pela entrevista. O Alexandre Pinheiro, que é oftalmologista, esclarecendo essas dúvidas, explicando aqui melhor pra gente. E ainda falando de saúde, uma outra doença, né, um outro fator que também pode estar relacionado à diabetes é a obesidade. Eu preparei uma reportagem sobre isso, que mostra que nos últimos 17 anos, o percentual de pessoas obesas mais que dobrou no país, viu? E entre os adultos, hoje, 1 em cada 4 brasileiros está obeso. Vamos acompanhar na reportagem. A foto agora se tornou uma lembrança, numa rotina que não faz mais parte da vida do Vinícius. Há um ano ele chegou a pesar 120 quilos, depois de muito tempo de sedentarismo. Fiquei 6 anos sem fazer nenhuma prática de exercício. Quando eu vi que eu estava na pré-obesidade, eu resolvi mudar, resolvi procurar uma atividade física, que no meu caso é academia, né? E comecei a ver os resultados. Olha quanta diferença! Em 4 meses, o Vinícius conseguiu perder quase 20 quilos. E o resultado não está só na balança. A qualidade de vida é outra, o sono, a sua disposição para trabalhar. Você se sente muito, eu me senti muito mais motivado depois que eu voltei a fazer atividade, né? O seu organismo já acostuma. Se eu fico sem atividade uma vez por semana, eu sinto muita falta. Uma pesquisa do IBGE, em parceria com o Ministério da Saúde, revelou que 1 em cada 4 brasileiros adultos está obeso.
Em 17 anos, esse percentual de pessoas obesas em idade adulta mais do que dobrou no país. Saltou de 44% para 62%. E muitos outros estão caminhando para isso. 6 em cada 10 brasileiros estão com sobrepeso. E os médicos também fazem um alerta para o momento atual. É que durante a pandemia, muitas pessoas acabaram ganhando peso, ou porque exageraram na comilança, ou mesmo deixaram de lado as atividades físicas. E isso é preocupante porque a obesidade não é só um fator de risco para o coronavírus, não, mas também para outras doenças. A obesidade ela tem uma relação muito íntima com o diabetes, que pode acontecer, com doenças cardiovasculares, com a hipertensão, com a dislipidemia. Isso tudo gera uma síndrome metabólica que aumenta muito o risco do paciente, né? A médica lembrou ainda que as mulheres estão mais propensas à obesidade, principalmente por questões hormonais. E para correr atrás do prejuízo da quarentena ou abandonar de vez a vida sedentária, nessa academia em Vitória, que reabriu as portas em julho, os alunos antigos começaram a voltar, junto com os novos frequentadores. A gente tem recebido, sim, de fato, essas pessoas que não eram praticantes de atividade física, tá? Para poder cuidar da saúde e ter uma vida mais saudável.